Bartolomeu Kuma nasceu da raça bucaneiro, uma raça que é extremamente caçada pelo governo mundial. Desde criança, ele ajudava seu pai na sua igreja, durante sua infância inteira. Aos 4 anos, Kuma teve seu pai e sua família inteira levada para o Mary Joyce, para servirem de escravos, graças a seu pai ser do sangue bucaneiro também. O pai dele havia dito que a família não era do sangue bucaneiro, porém o governo mundial não acreditou. Logicamente levados à força. Depois de um tempo, Kuma recebe a notícia que sua mãe havia falecido. Logo após isso, ele e seu pai se encontram algumas vezes, porém, tristemente, seu pai morre em sua frente. Não tendo tempo para descanso, Kuma participa do evento de God Valley. Tentando fugir, ele é espancado por seus companheiros de cela. Só que, graças a Deus, Ivankov e Ginny aparecem. Planejando fugir de God Valley, eles tinham um plano, que era utilizar a Nikki no Mi, a fruta da pata, para fugir, porque essa fruta tem a capacidade de repelir e expelir tudo que ela toca. Durante a procura da fruta Nikki no Mi, ele se encontra com Saturn. Ele pergunta para o Saturn se ele era alguém importante, porque sempre as pessoas importantes nunca são penalizadas como pessoas como eles. Porém, estranhamente, Saturn o deixa fugir. Logo após esse diálogo, nós temos o Kuma procurando a Nikki no Mi, logo a encontrando. Decidido a salvar muitas vidas, ele consegue salvar mais de 500 pessoas em God Valley, mandando todas para o Reino Sorbet. Uma volta para a igreja de onde ele nasceu e onde ele passou o tempo com sua família. O Ivankov vai embora, decidido a seguir seu próprio caminho. Kuma e Ginny ficam na igreja, vivendo juntos. Em um diálogo, Kuma e Ginny choram, dizendo que eles queriam apenas ter sua família de volta. Anos após o incidente de God Valley, Kuma se estabeleceu em sua igreja, ajudando as pessoas e os moradores da vila, retirando suas dores com a sua fruta Nikki no Mi. Só que tinha um problema. Quando Kuma retirava as dores das pessoas, a dor tinha que ir para algum lugar. Então ele absorvia toda a dor das pessoas em seu corpo. Ginny cuidava dele e em um certo dia ela pediu para eles se casarem. Kuma rejeitou devido ao seu medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com sua família, deles serem escravizados. Até que um dia Kuma e Ginny foram presos devido a um ataque que o rei Bekuri fez ao seu povo, tentando reduzir os impostos celestiais, quando ele foi salvo por Dragon e Ivankov. Kuma e Ginny entraram para o Exército da Libertação, fundando o atual Exército Revolucionário. Depois de um tempo, após a fundação do Exército Revolucionário, iria ter um encontro entre os líderes do Exército Revolucionário. Foi quando o batalhão da Ginny foi capturado pelo governo mundial. Kuma, após isso, ficou em choque, sem saber o que fazer. 2 anos depois da Ginny ser levada para se casar com o Dragão Celestial, Kuma havia virado outra pessoa. Ele era muito mais poucas ideias, onde estava tendo uma batalha de um povo que estava precisando de ajuda e ele ia ajudar esse povo, sem importar com os seus ferimentos. Anos depois do sequestro da Ginny, o Exército Revolucionário recebe uma ligação dela, dizendo que ela estava muito doente, em estado crítico. O Kuma sabia onde ela estava, Reino Sorbet, a igreja onde eles cresceram. Só que, quando Kuma se mandou para ir para o Reino Sorbet, Ginny já estava morta. Ele não ouviu o discurso final dela. Ele encontrou a Ginny morta, caída no chão, com uma criança ao seu lado. Ele decidiu cuidar dessa criança, com todo o amor e carinho, porque esse era o último desejo de Ginny. Então os anos se passaram e Kuma foi cuidando da Bonnie, a criança que era filha de Ginny, com o Dragão Celestial. Depois da Bonnie ter crescido, ela desperta simplesmente a doença que sua mãe tinha. Kuma fica desesperado e tenta achar de algum modo um jeito de curar a Bonnie. Nesse meio tempo, o rei Bekuri voltou para o reino e executou novamente um massacre, queimando uma região da vila inteira. Kuma ficou louco de raiva. Ele decidiu ir até o rei e explodir o palácio inteiro. Logo depois de ele vira rei. Simplesmente isso. Até que um dia, Bonnie desperta sua Akuma no Mi, se transformando em uma adulta. Kuma decide sair para o mar em busca de descobrir uma cura para Bonnie. Até que um momento ele encontra o Dragon. E o Dragon revela que existe um cientista que pode ser capaz de curar a Bonnie. Uma volta para o Reino Sorbet e decide levar a Bonnie até esse tal cientista. Chegando no laboratório de Vegapunk, ele examina Kuma e percebe que ele é uma pessoa da raça bucaneira, uma raça que é extremamente caçada pelo governo mundial. Após o Vegapunk analisar o Kuma, ele pede para o Kuma ser a base dos pacifistas, uma arma para a marinha poder usar contra os piratas. Só que no laboratório do Dr. Vegapunk possui escutas, e o governo mundial estava escutando tudo que eles estavam conversando lá. Então, eles mandam Kizaru para passar a mensagem do Gorosei São Saturn. Saturn diz que eles podem sim financiar a cirurgia da Bonnie, porém teriam 3 condições para isso acontecer.
A primeira é que Kuma se tornasse Chichibukai, devido que os pacifistas iam ter a cara do Kuma. Então eles queriam que, para não manchar a reputação da marinha, o Kuma teria que se tornar um Chichibukai. A segunda era que Kuma se tornasse uma arma da marinha, uma arma viva. Ele teria todo o seu corpo modificado com partes cibernéticas. E a terceira é que Kuma se tornasse um ciborgue, um robô. Ele perderia todo o seu livre-arbítrio. Vegapunk instantaneamente nega, porém Kuma chora e aceita essa condição, porque ele pensava que eles não poderiam curar a Bonnie. O tempo estimado do processo de ciborgização do Kuma seria de 2 anos. Já o tempo da cirurgia da Bonnie seria mais ou menos 1 ano até que ela estivesse 100% curada. Kuma pede para São Saturno para eles levarem a Bonnie para a igreja do Reino Sorbet. Só que Kuma não poderia ver a Bonnie durante esses 1 ano. Kuma mente para Bonnie dizendo que ele também estava doente, para ela não estranhar ele aparecendo com atadura, com cara remendada ou algo do tipo. Passam-se os 6 meses após a cirurgia da Bonnie, Kuma leva ela para o Reino Sorbet, para a igreja onde eles cresceram. Então, eles falam que vão cuidar dela. Porém, aparece uma enfermeira na igreja, que são na real a CBH, não enfermeiros de verdade, que estavam lá para garantir que tudo sairia como planejado. Kuma se despede de Bonnie, dizendo que ele iria escrever para ela, porém as cartas nunca chegaram, porque a Alpha sempre rasgava as cartas. Então se passa um tempo próximo ao início da história de One Piece, onde vemos que Kuma estava observando Luffy. Luffy sente a presença do Kuma, porém Kuma já havia se mandado de lá. E temos um flashback do Dragon dizendo que o ponto fraco dos pais é os seus filhos. Depois de um tempo, Bonnie havia sido 100% curada. Então ela decide se passar pela velha Connie, que é uma mãe do Bulldog, para fugir da igreja e viver sua vida como pirata. Ela consegue fugir, porém Alpha chega correndo até ela para trazer ela de volta para a igreja. Bonnie só dá só um socaço na Alpha e ela consegue fugir. Depois de um tempo, Kuma estava observando a Bonnie comer em restaurante em Sabaody. Kuma vê um tumulto na frente de um local e ele só ouve que socaram o dragão celestial. Quando Kuma vê que é o Luffy que socou, ele pensa, preciso ajudar ele de alguma forma. Então Kuma manda de palha para as ilhas que ele passou durante a procura por Bonnie. Então, logo após isso, vemos o Kuma no laboratório do Dr. Vegapunk, onde enfim chegaria o dia que ele perderia seu livre-arbítrio. Chega o fatídico momento onde Kuma perde seu livre-arbítrio. Ele simplesmente perde todas suas memórias, ele não lembra de mais nada. E Vegapunk chora ao concluir o processo. Enfim, Kuma havia se tornado um ciborgue, um robô.